Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que quer ter o seu superpoder agora. Tá preparado para ser um superpoderoso, uma superpoderosa? Talvez não uma menina superpoderosa, mas uma mulher superpoderosa. Talvez você não apenas um super-homem, mas um hiper, um ultra, um Master Blaster Extra Plus Advanced T-New Level 99. E você também, com outros adjetivos dessa maneira, fica comigo que você vai entender como que a inteligência emocional é esse superpoder. Deixa o seu like, compartilha e vamos nessa, porque é bom e é bom a beça. Vamos lá. A gente estava falando de frequência, estávamos falando de inteligência emocional, estávamos falando de como a frequência é uma característica da física da matéria. Se você não viu o vídeo anterior, veja porque é muito bom e você não vai ficar perdido aí nesse vídeo de agora, beleza? Bom, a inteligência emocional é o seu superpoder, mas não apenas a inteligência teórica, e sim aplicada. Só que para você aplicar, é bom que você entenda que não existe emoção boa nem emoção ruim, combinado? Vamos reforçar esse combinado? Não tem emoção boa nem emoção ruim. O que existe é alta frequência e baixa frequência, beleza? Só que o que acontece? Às vezes você tem um coração que a essência dele, o código-fonte dele, a matéria-prima dele é de alta frequência. Imagina um motor de Ferrari, só que não tem nenhuma outra peça e só tem lá um motor de Ferrari, tá lá numa carroceria de Fusquinha, e não tem nada mais que dá para ligar e fazer funcionar aquilo. O carro não sai do lugar. Ou se funciona por alguma gambiarra, não é da melhor maneira possível. Então você tem uma essência que muito provavelmente é de uma frequência diferente de onde você está inserido, do ambiente que você está inserido. Aí você pode virar assim para mim, no modo cético, né? Carbonão, como é que você fala uma coisa dessa? Esse bigode é estranho, passou colaprite no bigode, agora já, sabe, fica querendo cagar regra aí pra todo mundo. Como assim? Você fala que o meu ambiente não é o ambiente que eu queria estar. Como que você sabe disso? Então, não é uma afirmação peremptória, não é algo que é o seu caso. Eu estou pensando é na estatística. Estatisticamente, a nossa sociedade é a sociedade com mais problemas mentais e mais mortes decorrentes de problemas mentais de toda a história da humanidade. E aí tem alguns que falam assim, não, mas isso é porque existe consciência. Antes as pessoas tinham esses problemas e só não era falado sobre isso. Será mesmo que antes tinha problema de se comparar no Instagram com outra pessoa? Será que há 200 anos atrás a pessoa entrava em depressão porque falavam asneiras sobre a pessoa no Twitter ou em alguma outra rede social enfadonha? Será que ela ficava entristecida ao ver uma fotinho de um fulano lá ostentando e fazendo dublagem de... Dublagem não, né? Dublê, né? De rico. Será? Muito provavelmente não, porque não existiam esses problemas. E lembrando, a tristeza, a alegria e outras emoções, elas sempre existiram. A frequência sempre existiu. Agora, a maneira com a qual estamos lidando com essas frequências está ruim. Isso a gente pode combinar. Por que que você fala que está ruim, Carbone? Bom, primeiro que as pessoas estão cada vez menos felizes, de maneira geral, na sociedade. Segundo que a saúde psíquica do planeta, da humanidade de maneira geral, está cada vez mais decadente. Terceiro lugar, que ainda existem guerras. Então, assim, ainda existem resolução de conflito por meio armado. Então, esse é o nível da barbárie da sociedade. Além disso, o nível tecnológico que temos desenvolvido já daria para resolver muitos problemas, mas por questões emocionais, outros problemas são considerados prioridades. E aí você já pode fazer a sua anotação aí especial. Emoção é prioridade. A emoção te leva, ou a emoção te ensina prioridades. A sua inteligência emocional, eu vou tentando várias vezes até funcionar. A sua inteligência emocional te ensina suas prioridades. Eu já te dei umas 10 versões diferentes da frase. Você anota a que você achar melhor, tá bom? A que você se identificar mais. Então, emoção tem a ver com prioridade. Se as suas emoções estão numa frequência muito baixa o tempo todo, você tem esse teto de onde você não consegue passar. Eu vou dar um exemplo. Se você só treina, vamos jogar o exemplo da academia novamente. Se você sempre fica o tempo todo
com 100 quilos no supino, só 100 quilos, 100, 100, 100, e nunca mais aumenta essa quilagem, como é que você quer evoluir? Você pode fazer uma série de 999 repetições. Se ficar nos 100 quilos, a progressão, ela eventualmente estaciona. Então, se a tua frequência sempre ficar medo, 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 raiva, inveja, e medo, e ganância, e medo de novo, e ódio, e medo, e, sabe, insegurança, abandono, e medo de novo, e tudo vai. É o teto, não vai passar além disso. Então, até quando você quer ficar estagnado, estacionado no seu nível de desenvolvimento emocional? E você pode virar assim para mim e falar, Carbone, mas para que eu vou desenvolver essas emoções? Isso não serve para nada, eu quero é dinheiro. Então, Tião, se você desenvolver as suas emoções, você vai saber manusear uma frequência maior. Lembra do cabo que eu mostrei para você, de alta tensão? Esse cabo, se ele é maior, ele aguenta uma tensão maior e uma tensão de frequência maior, adivinha só, você vai ter acesso a coisas melhores e maiores. Pensa só, não precisa nem ir muito longe, pensa num prédio. Onde que é mais caro você morar? No primeiro andar ou no último andar do prédio? No último andar, vai lá ver com o corretorzão pra você ver. O último andar é o mais caro, sabe por quê? Porque não tem ninguém em cima de você pisando, enchendo o saco. Onde que é mais valioso, tá? Você, e aí, aspecto financeiro, você comprar o que é pressão acessível, ou você comprar coisas que têm um valor agregado muito grande e um preço grande também. O preço grande. Então, o preço grande, ele pressupõe uma qualidade maior. São exemplos para você ver que, cara, o que está em cima tem mais valor do que está embaixo. E esse em cima, às vezes, é literal, no caso do prédio. Às vezes, por exemplo, em caso de tamanho de prédio, por exemplo, em Dubai, você tem aqueles prédios que parecem um dedo, né? Você já parou para reparar que o prédio de Dubai parece um dedo? Vamos ver aqui na imagem aqui. Olha só, cara. Você nunca fez essa comparação antes? Você nunca mais vai ver o prédio de Dubai da mesma forma. Você sempre vai ver um dedo levantado. Olha só. Tá vendo isso daqui, ó? Agora, para sempre, você vai ver um dedo. Imagina só um dedo indicador. E aqui é a unha do dedo. E aqui é a almofada do dedo. E aqui é a digital do dedo. Ó. É um dedo isso daqui, velho. E você não tinha percebido até agora. Então, pensa só. Você estar naquele dedo, ele só é alto daquele jeito porque o alicerce é fundo, combinado? Até aqui, tranquilo, né? Só que esse alicerce fundo, ele emocionalmente corresponde ao quê? À estrutura emocional. Uma pessoa que é edificada muito na vida, ou seja, vai muito alto na vida, ela tem um alicerce emocional muito profundo. E esse alicerce emocional profundo, ele significa que a pessoa tem musculatura emocional e ela consegue lidar com situações emocionalmente estressantes. Se você não se expõe a situações estressantes, fica estagnado. Até aqui, beleza? Então, olha só. Situações emocionalmente estressantes vão te fazer crescer. Pensa na academia. Lembra na academia que você vai lembrar os 100 quilos no supino. Caramba, 100 quilos, velho. E eu aqui levantando 20, né? Mas é isso aí, cara. Tem gente que tá em níveis diferentes. Então, emoções, para você trabalhá-las e para você ser capaz ou ter a maestria de você suportar mais energia financeira, você precisa ter mais energia emocional, mais estrutura emocional. Como é que você evolui? Se expondo a estresse. Mas é estresse de qualquer jeito? Não. Vamos ao exemplo do treino físico novamente. Se você nunca treinou o corpo para hipertrofia, tá? Ou seja, crescer, tá? E você não sabe como é? Eu não sou nenhum especialista no assunto, mas eu entendo um pouco. Então eu vou te falar um pouco que eu sei. Você precisa fazer um estímulo específico, num intervalo de tempo pontualmente específico, um intervalo de tempo um pouco maior específico também, que seria semanal, um intervalo de tempo um pouco maior, que seria a sua periodização de treino, e esse é apenas um dos ingredientes. Você tem que ter outro ingrediente que é o descanso, você tem que ter outro ingrediente que é a nutrição, e você tem que ter outros ingredientes adicionais que são, por exemplo, os seus níveis hormonais, que é a sua fisiologia, o seu nível emocional,
tudo isso compõe através, e pode ser percebido através dos seus indicadores sanguíneos, por exemplo, ou indicadores psicológicos e por aí vai, e uma fotografia de como você está, e aí você aplicando a metodologia, o método, aí você consegue crescer. Como? Fazendo esforço. Toda essa estrutura e tal, e suplemento, endocrinologista, e médico e tal, e dormir naquele colchão lá daquela marca japonesa enfadonha lá, com as molas quânticas, tudo isso, ainda assim você vai ter que fazer esforço. Então, você pode ter a maior estrutura, você pode ter herdeiro de um monte de coisa e tal, mas ainda assim, para você crescer emocionalmente e você conseguir lidar com a riqueza, você vai ter que treinar as suas emoções. Isso vai ser estressante. Então, são estresses controlados, tá? Então, tem um método. Esse estresse controlado, ele envolve um período de confronto e um período de descanso, tá? Melhor de recarga. Melhor que descanso é recarga. Período de confronto, período de recarga. Na academia, qual que é o período de confronto? Puxar ferro, velho. Sentar a tora no treino. E qual que é o período de recarga? Comer direito, dormir direito, indicadores direitinhos, emoções no lugares certos e tudo mais, tá? O que que acontece se o seu período de recarga não tá legal? O seu crescimento fica comprometido. Então, você precisa de 2 ingredientes. 2, espelhado, tá? Foi um teste da sua atenção. Então, o período de confronto significa esforço. E o período de recarga significa método, tá? Esse método, ele tem uma estrutura. E aí você pensa assim, mas eu vou inventar o meu método. Não, cara, veja com quem já está capinando há um tempão. Pega esse método que já tem, vai lá, debulha e já segue os passos. É melhor que você precisar abrir um caminho por onde ainda o mato está fechado, entendeu? Então segue o caminho que já tem, que é muito mais fácil. Como assim? Ora, se você quer treinar, tá cheio de canais de musculação disponíveis aí gratuitamente no YouTube. Vai lá ver como é que faz o exercício corretamente. Vai lá na sua academia, chama lá o professor que está lá cuidando, dando muita atenção para aquela garotinha lá treinando. Fala, ô, professor, vem cá, cara, presta atenção nos parceiros também, que nós também paga academia e tudo mais. E aí ele vai enrolar um pouquinho e vai lá pegar no quadril da menininha, ah, faz assim, desse jeito e tal e tal. Aí depois ele vai dar atenção para você. Mas enfim, vai com quem é osso, cara. Enfim, vai com quem sabe, entende? Quem sabe vai te poupar muito tempo. E esse tempo é vida. Tempo é vida. Por quê? O coração tem um tempo. O seu coração, as fontes da vida, o seu coração. Dele provém as fontes da vida, já está escrito. Por isso, musicalmente, o tempo é um compasso. E fisiologicamente são as batidas do seu coração. Olha que maravilha, que beleza, cara. E veja, essas batidas do seu coração, elas determinam ou sugerem uma frequência. É por isso, olha que coisa espetacular. Sabia que atletas de alta performance, por exemplo, maratonistas ou triatletas e tudo mais, eles têm um coração diferente do coração da maioria das pessoas? O próprio coração desses caras, ele é tão treinado que quando a pessoa está em repouso, relaxada, ele bate num ritmo bem mais mansinho. 50 batimentos por minuto. Parece que a pessoa está meditando, parece que está dormindo. Agora, uma pessoa sedentária, o mesmo coração, o mesmo órgão, bate a 80 batimentos por minuto, 70. Olha a diferença. Mais batidas por quê? Porque o teco-teco precisa de mais esforço para sair do lugar, entendeu? Então, o coração tunado, o coração, sabe, Pique Armstrong do Fullmetal Alchemist, ele já tá mais forte. Então, poucas batidas, mas com força. E essas batidas já fazem com que o sangue seja irrigado para o corpo todo. E aí, o seu coração estando mais bem treinado, a sua percussão, o seu ritmo, a sua frequência se torna mais com presença de comando. E a presença de comando, esse tônus vital, essa força vital, ela é percebida subconscientemente pelas pessoas.
E essa percepção subconsciente, ela vai abrir portas para você. Ela vai facilitar as coisas para você. Sabe quando no RPG você coloca assim, eu quero investir vários pontos em carisma. E aí o RNG do jogo, né, o Random Number Generator, ou seja, o gerador de número aleatório, favorece você porque você colocou 99 pontos em carisma. E aí tudo deu certo para você. É a mesma coisa quando você começa a ter presença de comando. Quando você começa a ter as suas emoções no lugar certo, e aí você contagia positivamente as pessoas com as quais você interage. E esse contágio positivo, ele é explicado de uma maneira física muito simples. É o processo de ressonância, ou o processo de indução eletromagnética. O que é esse processo de indução eletromagnética? Quando você tem um corpo que ele é um corpo que tem elétrons livres, ou seja, é um corpo que pode ser magnetizável, a indução pega todos os elétrons e joga numa mesma direção, no mesmo sentido. Ou seja, isso dá foco para você. Às vezes você tá com a cabeça toda, sabe, no mundo da lua, tá lá assim, você tem energia, mas está vagando essa energia. Eu vou demonstrar isso aqui para você, porque é melhor do que apenas falar, certo? Eu vou aqui mostrar, olha só, eu vou mostrar um fenômeno físico, ok? De um processo que é emocional. Vamos lá. Olha só. Esse aqui é um fenômeno físico muito conhecido, tá? E se você não conhece, está conhecendo agora. É o globo de plasma. O funcionamento dele é muito simples, mas a ideia é você ver como ele funciona quando tem um referencial, quando tem foco e quando não tem foco. Olha só. Aqui você tem, olha só, os raiozinhos, ó. Converge para onde está a mão da pessoa. E, ó, sem a mão, vários raios. Com a mão, poucos raios. Com o dedo, só um pouquinho. Com muitos dedos, ó, quase todos os raios na direção do dedo. E aqui, caótico. É esse o papel que uma pessoa que ela é, digamos assim, ela tem o foco, ela tem o direcionamento energético, ela produz em você. O globo de plasma podem ser as suas emoções, os seus pensamentos, a sua mente. Quando você tem uma instrução, quando você tem um mentor, quando você tem um treinamento, quando você tem uma direção na vida, ó, isso passa a ficar focado com uma direção. Então, olha a diferença. Um raiozinho só e vários. É isso que acontece quando você tem uma meta, por exemplo, quando você tem um sonho, um objetivo. E aí, níveis mais avançados, você começa a trabalhar apenas na frequência. Você não precisa bolar meta, porque o seu foco passa a ser convergir todos esses raios apenas numa única direção. Sacou? Gostou do raio de plasma aí, do globo de plasma? Dá o like, compartilha, porque esse vídeo também tá bom pra caramba, hein, cara? Porra, meu! Tá da hora. Então, as frequências, elas são a linguagem das emoções. Não existem frequências boas ou frequências ruins. O que existem são frequências de diferentes bandas, tá? Diferentes níveis, beleza? E para você crescer emocionalmente, você vai precisar ter períodos de confronto intercalados com períodos de recarga. A diferença, e aqui é forte, hein? A diferença entre uma pessoa que está conectada emocionalmente com a sua essência e uma pessoa que não está conectada emocionalmente com a sua essência é muito simples. A que está conectada com a essência, ela tem períodos de recarga automáticos junto com os períodos de confronto. Ela recarrega enquanto confronta. Quem não está conectado com a sua essência, ela precisa descansar, ela precisa parar para depois voltar. E sabe por que acontece isso? Porque a fonte de água viva, que é Cristo, ela é água viva, e nesse sentido sempre está fluindo. Quando você está conectado com a mente crística, com o coração crístico, você está conectado nessa inteligência maior, essa inteligência superior. Aí pode vir lá os ateus da Silva, lá vem o papo religioso de novo, eita, essa coisa religiosa lá, maluca. Pois é, a questão é, Cristo, antes de pensar em Cristo, você ateu, antes de pensar em Cristo como uma pessoa, pense como um símbolo, como uma chave. É a chave que vai destravar a tua evolução. Só isso para você. Para você que é cristão e tudo mais, aí beleza. Então entenda essa conexão crística como uma fonte de água viva. Então imagina só se você está conectado com um power bank infinito.
com um no-break infinito, por exemplo. Imagina que se acabar a luz na rua, a sua casa tem um gerador infinito que roda 24 horas por dia, o tempo todo, para você e para outras pessoas. O que você vai começar a fazer? Sabe o que você vai começar a fazer? Você vai redistribuir essa energia e você vai vender essa energia. E você vai ganhar dinheiro por ela. É isso que acontece à medida que você vai progredindo emocionalmente. E essa progressão emocional, ela tem um preço a ser pago. E não é o preço financeiro, é o preço de estresse, é o preço do confronto, é o preço de você se desgastar e se regenerar ao mesmo tempo. É o preço do movimento. O preço do crescimento se chama movimento. O preço do crescimento é o movimento. Então, você tem aquelas pessoas que recarregam enquanto confrontam, ou seja, conectadas num propósito maior, em Cristo. Você tem as pessoas que precisam descansar para poderem confrontar novamente, são as pessoas que têm essências que estão em ambientes diferentes do da essência. Ou seja, você tem uma essência de alta frequência, você está no ambiente de baixa frequência, vai dar ruim. Se você tem uma essência de baixa frequência e está no ambiente de alta frequência, isso vai dar ruim também. Então, as frequências das essências são diferentes em relação aos ambientes. Tudo com ente no final, né? Então é o seguinte, pensa só, Carbono ainda tá meio vago essa história de frequência e de ambiente, de emoção, não tô entendendo. Pensa num laser. Vamos mostrar aqui? Quer ver? Eu vou mostrar aqui para você. Olha só, você que teve raiva ali com celulares de uma determinada marca, se liga só. Virou um sabre de luz, basicamente, tá? E olha só o que o tiozinho vai fazer. Ele vai catar esse troço aqui, e tá aqui o celular, né? Ainda tem a foto de alguém aqui, eu não sei se isso é uma questão emocional envolvida ou não, tá? Talvez. Então, olha só. Aí o que ele vai fazer? Ele vai lá falar as firulas dele e tal, falar, incrível, contar um pouco de vantagem, né? Beleza, aí, ó, se liga. Isso aqui é alta frequência. Olha o que a alta frequência faz, ó. Se a frequência alvo está baixa, olha o que faz. Ó, ó, já era. Acabou. Derreteu. Acabou. Se você tem uma frequência muito alta e você está num ambiente com uma frequência muito baixa, você destrói. É por isso que não existem frequências boas nem ruins. Você pode falar que um celular, que nem aquele celular finado do vídeo, é bom ou ruim? É útil, tem a sua utilidade, tem a sua serventia. Você pode falar que o sabre ou mangueira Jedi lá, sei lá das quantas lá do tiozinho, é bom ou ruim? Mangueira Jedi pega meio mal, né? Mas dane-se. É bom ou ruim? É útil. Pode usar lá para, sei lá, esquentar um marshmallow, talvez, ou acender uma lareira, por aí vai, né? Dá para falar que é bom ou ruim? Não dá. É útil em determinados lugares. Agora, o que acontece se você tem uma frequência baixa e você está no ambiente de frequência alta? Vai fazer mal para você. O que acontece se você tem uma frequência alta e está no ambiente de frequência muito, muito, muito baixa? Você vai se exaurir desnecessariamente. Então, é por isso que se você não está no seu ambiente, a tendência é que você se esgote. Tenha sempre um ambiente que você tenha essa conexão com a fonte de energia infinita, de inteligência infinita. E isso sim vai fazer com que você expanda e transborde para o maior número de pessoas possível. Porque o ser emocional ficou treinado pelo confronto, então aguenta a pancada, e você tem o acesso à fonte de energia infinita, e aí você, por ter esse acesso, você vai transbordando, porque você já tem o suficiente para você, então é transbordar para outras pessoas. Vai transbordando, cara, vai transbordando, não pensa, só transborda, vai para o confronto, só transborda, vai para o confronto, só transborda, e assim sucessivamente. Eventualmente, você vai ser bem remunerado por isso. Por quê? Porque luz chama a atenção. E alta frequência é luz. A tua alta frequência, a tua frequência que se destaca, e a orientação do destaque é sempre para cima, tá?
Então, assim, você pode estar embaixo, beleza, mas a única direção do progresso é para cima, não dá para você retrogradar. Ou seja, você só vai crescer em progresso para cima. Se você tem uma frequência baixa e é a tua essência, beleza, você nunca vai voltar um passo, mas você sempre tem que dar um passo acima. E quem está acima tem que dar um passo mais acima. Então, o único destino é o destino acima. É o destino para você ir além, para você subir. E esse destino para você ir além, para você subir, envolve em você aumentar sua capacidade emocional, envolve em confrontos emocionais. E isso exige confronto, beleza? No vídeo de hoje, ficamos por aqui. No próximo vídeo tem mais conteúdo. Compartilha essa série aí com a galera, porque é uma série top, vai clarear muito a sua mente, vai clarear muito a sua vida. Eu tô fazendo pinceladas gerais, tá? Depois eu vou entrar em casos um pouco mais específicos, contar case, história e tudo mais. Então, fica comigo que você vai gostar muito e vai amadurecer emocionalmente muito e vai ter o seu superpoder ali, super poderoso, super poderosa. Novamente, que Deus te abençoe. Vejo você no próximo vídeo.